Boa noite, vamos iniciar a nossa aula de hoje, na qual o objetivo é discutir as leis de conservação e de momento. Tá? Então, nós temos como objetivos debater o conceito de trabalho e energia mecânica, discutir o conceito de torque, introduzir conceito de momento angular e resolver problemas. Tá? Eu inicio a aula perguntando se há alguma dúvida, algum questionamento a respeito da disciplina. Caso haja, quiser encaminhar ou via chat ou pelo portal acadêmico, fiquem à vontade. Tá? Então, para começar a nossa discussão e os conceitos iniciais, eu trago para a aula de hoje algumas figuras para gerar uma reflexão, como, por exemplo, a geração de uma energia solar. O Sol ele incide sobre uma placa que vai converter essa energia em energia elétrica. A energia mecânica que também vai movimentar as engrenagens do maquinário, também no sentido de produzir energia elétrica. Da mesma forma que a força com que o vento incide sobre as pás das hélices, desses equipamentos aqui, vai gerar a chamada energia eólica, também vai ser transformada em energia elétrica. Tá? Tem um símbolo também muito utilizado para destacar energia. Então a pergunta é, existe conceito de energia? Não, não existe um conceito formulado sobre energia, mas existem formas de medir a energia através da realização de um trabalho. Tá? Então, para definir trabalho, e depois nós vamos correlacioná-lo com as formas, com as modalidades da energia mecânica, sendo entre as modalidades que nós estudaremos na aula de hoje, a da energia cinética, aí é da energia potencial gravitacional e potencial elástica. Tá? Lembrando que as outras formas de energia são estudadas nas disciplinas de Física 2 e 3 do nosso curso. Tá? Então, aqui nós temos em tela a aplicação de uma força para movimentar o bloco desse ponto inicial até um ponto final. Então, quando eu aplico no sentido de deslocar de um ponto A a um ponto B, esse bloco ele vai percorrer um certo deslocamento. Então, através desta ideia que nós colocamos em tela, nós escreveremos o conceito de trabalho. Então, trabalho é uma grandeza escalar que ela é definida a partir de duas grandezas vetoriais, tá? Que aqui nós podemos escrever através da letra S, para aproveitar o exemplo dado naquela figura. Então, notando o seguinte, que trabalho ele é definido pelo produto escalar, que é esse ponto grande aqui. Então, aqui, produto escalar. Tá? Então, como a regra do produto escalar, eu vou aplicar nessa equação 1, de modo a obter a equação que nós utilizaremos para resolver a maioria dos problemas em física. Então, nós temos o módulo da força, módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, para ficar mais claro, vou desenhar aqui a relação entre o deslocamento e o vetor força. Tá? Então, existe um ângulo formado entre eles quando eu aplico uma força. No caso do exemplo anterior, nós podemos ver aqui que a força e o deslocamento, o ângulo formado entre eles é igual a 0 graus. Tá? Mas existe um ângulo, elas estão sobrepostas. À medida com que essa força vai alterando a sua inclinação, este ângulo ele fica aparente. Tá? Então, esse é um ponto importante a ser destacado no conceito de trabalho. Então, trabalho
força, deslocamento e o ângulo formado entre eles. Então, aqui S, deslocamento, cuja unidade de medida no SI é o metro, a força, cuja unidade de medida no SI é o Newton. Tá? Então, aqui fazendo a análise dimensional, nós temos que o trabalho, então o trabalho, ele é descrito por Newton vezes metros, que por sua vez pode ser escrito ainda da seguinte forma, como sendo Joule. Tá? Então, o trabalho é expresso no Sistema Internacional de Medidas ou em Newton ou em Joule. Joule em homenagem a James Prescott Joule, tá? Cientista físico inglês que descobriu a relação entre o trabalho e uma caloria, tá? E o calorífico, é por isso que leva o seu nome, a relação de trabalho e energia. Então, para consolidar esse conceito, nós faremos um exemplo. Então, nós temos aqui como primeiro exemplo da aula de hoje, ele traz o seguinte enunciado. Um objeto de 20 quilogramas, ele desloca-se numa trajetória retilínea de acordo com a equação horária do espaço. Então, ele traz aqui a equação 10 mais 3t mais 1t ao quadrado, onde S é medido em metros, veja que ele está dando um sistema internacional, e t em segundos. Aí na letra A, qual é a expressão da velocidade escalar do objeto no instante de tempo t? Então perceba que ele quer a equação horária, portanto é uma equação genérica, então vai ser apresentada da mesma forma com que a equação sublinhada. Aí na letra B ele quer o trabalho, né, o valor do trabalho. Calcule o trabalho realizado pela força resultante que atua sobre o objeto durante um deslocamento de 20 metros. Então nós vamos escrever a expressão matemática, dado pelo problema, 10 mais 3t mais t ao quadrado. Perceba que o 1 está aqui, está implícito. Então, existem duas maneiras de nós resolvermos esse problema. Tá? A primeira é lembrarmos da equação horária do movimento estudado nas aulas anteriores. Então, S0, velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração e o tempo ao quadrado. Então, o que nós podemos fazer aqui? Primeira coisa é correlacionar. Perceba que o 10t é a posição inicial, o 3 é a velocidade inicial, e aqui perceba que tem um detalhe. Para esse valor ser igual a 1, essa aceleração ela precisa ser igual a 2. Então, perceba aqui, meio, a aceleração é igual a 2 tempo ao quadrado. Quando eu faço essa análise aqui, eu recupero essa informação de cima. Tá? Então, nós temos aqui, para eu poder escrever a velocidade, quando o movimento é retilíneo uniformemente variado, eu tenho essa expressão aqui, velocidade igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Então, na análise anterior, nós vimos que a velocidade inicial era igual a 3, mais a aceleração igual a 2 vezes o tempo. Então, aqui está a equação horária para a velocidade, que é a letra A, conforme pede o enunciado do problema. A outra maneira, pessoal, de fazer isso, do meu ponto de vista, ela é mais fácil, que é utilizar o conceito de derivadas. Então, se nós lembrarmos que a velocidade é definida como uma derivada
da posição em relação ao tempo, então nós podemos reescrever aquela expressão ali de cima, ó. Derivada de D em relação a T. Vou copiar aqui a expressão toda, 10 mais 3t mais 1t ao quadrado. Então, aqui tem várias formas de fazer. Passo a passo é feito da seguinte forma. Vou aplicar a propriedade distributiva da derivada em cada um desses termos aqui. Então, nós vamos fazer aqui, ó, derivada de d em relação ao tempo, vou colocar aqui o 10, mais, como o termo é constante, ele sai fora da integral, 3, derivada de dt em relação a dt, mais a derivada de d dt t ao quadrado. Então, agora nós precisamos lembrar aqui que a derivada de uma constante é igual a zero, a derivada de dt sobre dt é igual a 1, e a derivada de t ao quadrado é igual a 2t. Logo, nós temos que a velocidade é igual a 3 mais 2 vezes t. Tá? Ficou um pouquinho maior, um passo a mais, porque eu fui aplicando cada uma dessas propriedades para mostrar para vocês o passo a passo, de onde está saindo cada um dos termos. Mas se você já tiver mais craque, né, tiver nos conceitos de derivada, você pode fazer de forma automática, né, e pular essa etapa aqui e já obter o resultado direto, conforme apresentado aqui na equação número 3. Tá? Existem dúvidas, pessoal, em relação a esse desenvolvimento matemático ou está tranquilo? Se está tranquilo, vamos continuar aqui o desenvolvimento, tá? Então, vamos lá. Na letra B, dividir o nosso quadro aqui, na letra B, ele quer saber o trabalho. Tá? Ele fala que é um deslocamento de 20 metros. E ele também te dá como informação a massa do corpo, que é de 20 quilogramas. Tá? Então, vamos resgatar a equação matemática a ser usada. Então, nós temos aqui que o trabalho só um pouquinho. O trabalho é igual a força vezes o deslocamento, ou escreve S ou D. Tá? A maioria dos livros em língua portuguesa colocam D. Tá? Então, tanto faz, S ou D. Então, aqui, pessoal, nós precisamos calcular a força, tá? Porque ele nos deu a massa, nos deu essa distância aqui, e aí nós precisamos calcular, e ele deu mais informações ainda, ó. Nós obtivemos no passo anterior, que é a aceleração, tá? Então, a força, lembrando lá da segunda lei de Newton, nós vimos que o princípio fundamental dinâmico, que a força ela é proporcional a quem? A aceleração mais uma constante de proporcionalidade, que é a sua massa. Tá? Então, a força, a massa, 20 quilogramas vezes 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos que a força é igual a 40 newtons. Agora, nós podemos calcular o trabalho. Então, portanto, o trabalho é igual a 40 newtons vezes o deslocamento de 20 metros. Portanto, o trabalho é igual a 80 newtons vezes metros. Tá? Outra informação, conforme eu disse para vocês, ou pode ser expressa em newton por metro, ou ainda, né,
trabalho é igual a 80 joules. Então, nós finalizamos esse primeiro exemplo da aula de hoje. Tranquilo? A figura abaixo, exemplo 2, a figura abaixo mostra uma força constante de módulo de 20 newtons, sendo exercida sobre um bloco na direção que forma 37 graus com a horizontal. Então, perceba que aqui, ó, conforme eu já tinha adiantado, aparece uma força que está aplicada a 30 graus em relação ao vetor de deslocamento. Tá? Então, aqui, novamente, ele vai sair de um ponto A e ele percorre uma distância até chegar num ponto B. Tá? No caso, essa distância, conforme dado pelo problema, é de 5 metros. E ele percorre isso num tempo de 10 segundos. Aí ele pede para calcular o quê? A potência média desenvolvida pela força. Então, aqui nós vamos apresentar um conceito novo, já com a resolução do problema. Tá? Então, vamos calcular o trabalho. Trabalho, força, vezes o deslocamento. Tá? Vou adotar aqui a letra D. Tá? Então, nós temos como informações dadas aqui pelo problema. A força, botar os dados, dado pelo problema. Então, nós temos a força de 20 newtons, o ângulo formado entre a força e o deslocamento de 37 graus, cosseno de θ, a distância de 5 metros e o tempo de 10 segundos. Tá? Então, o primeiro passo, nós poderemos até dividir em letra A e letra B, aqui só para facilitar. Tá? Então, na letra A, nós vamos calcular o trabalho, e na letra B, nós vamos calcular a potência. Né? Embora ele não dividiu em A e B, mas é só para ficar mais didático possível. Então, nós temos aqui que o trabalho, força 20 newtons, a distância de 5 metros e o cosseno de 37 graus. Tá? Então, trabalho 20 vezes 5 igual a 100 joules, cosseno de 37 é aproximadamente 0,8. Então, portanto, o trabalho é de 80 joules. Aí agora sim nós faremos o que o problema nos pede, que é calcular o quê? A potência média. Tá? Então, a potência média ela vai ser definida como sendo o trabalho em relação ao tempo. Tá? Essa é uma possível definição de potência média. Outra forma de eu analisar essa expressão matemática é através de eu aplicar, substituir essa expressão matemática nessa equação aqui. Então, quando eu faço isso, eu vou obter a seguinte expressão matemática. Potência média é força vezes o deslocamento dividido pelo tempo. Tá? Nesse caso, eu estou considerando aqui que o ângulo entre a força e o deslocamento é 0. Então, quando eu coloco deslocamento dividido por tempo, isso aqui é igual a velocidade. Então, portanto, a potência média, ela também pode ser escrita como sendo força vezes a velocidade. Existem essas duas formas de nós calcularmos o conceito de potência média. Tá? Então, diante das expressões matemáticas, basta olharmos aqui os dados pelo problema. Nós já calculamos o trabalho e ele nos deu o tempo. Então, eu posso aplicar essa primeira expressão aqui. Só para a gente não perder o número de equações, 3, vou escrever ela como sendo a equação número 4, essa equação aqui como sendo o número 5. Então, eu vou aplicar os dados do problema na equação 4. Né? Então, aqui, potência média é igual ao trabalho, que é de 80
joules dividido por 10 segundos. Então, divido por 10, portanto, a potência média é de 8 joules por segundo ou 8 watts. Então, podemos escrever aqui que 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Então, essa aqui é a unidade de medida de potência. Isso aqui também é no sistema internacional. Tranquilo? Então, vamos seguir o caminho aqui para a gente poder discutir. Outro conceito importante, que é associado à energia, é o de energia cinética. Então, conforme podemos ver em tela, eu coloquei justamente duas figuras que nos lembram do conceito de movimento. Tá? Aqui uma pessoa correndo sobre uma esteira e aqui uma pessoa chutando uma bola. O que tem de comum nesses dois casos é que o conceito de velocidade e o conceito de massa. Lembrando que a massa é algo inerente da matéria. Por menor que seja o objeto, ele possui uma massa. Então, a energia cinética ela é diretamente proporcional à velocidade do corpo. Tá? Então, a definição formal da energia cinética é essa. Nós temos aqui que energia cinética ela pode ser descrita pela letra K, que deriva do inglês kinetic, ou EC, que é justamente a abreviação de energia cinética. Tá? As duas formas são equivalentes. Então, nós vamos escrever aqui que a energia cinética ela é igual à massa do objeto, a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Da mesma forma que o trabalho, a energia cinética ela também é dada em joules. Tá? Então, unidade de medida no SI é igual a joule. Tá? 1 joule corresponde aqui massa, quilogramas, vezes a velocidade. A unidade de velocidade é o metros por segundo. Então, aqui, metro ao quadrado, segundos ao quadrado. Tá? Essa é uma outra forma também de escrever a unidade joule. Tá? E quando eu tenho, por exemplo, a variação dessa energia cinética, então, em física, toda vez que eu vou escrever a variação de algo, eu utilizo a letra delta. Então, delta representa a variação. Então, a variação da energia cinética, ela vai ser escrita da seguinte forma: massa do objeto, a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa, a velocidade inicial do objeto, dividido também por 2. Nós ainda podemos escrever essa expressão da seguinte forma, ou ainda, a energia cinética é igual. O termo comum é a massa. Massa de um corpo, de uma pessoa, ela não muda se a pessoa aumenta a sua velocidade. Então, é um termo constante que eu posso colocar em evidência. Então, aqui a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Então, são as duas formas de nós escrevermos o conceito de energia cinética. Tá? Equação 5. Isso aqui é equação 6, equação 7 e equação 8. Então, vamos lá. Teorema do trabalho e energia. Como que eu relaciono o conceito de trabalho com energia cinética? Tá? Então, nós vamos partir para fazer essa demonstração a partir do conceito de trabalho. Força é igual ao deslocamento. Tá? Então, aqui eu vou chamei de equação
8, 9, desculpa. A 8, essa aqui vai ser a 9. A segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, eu vou chamar de equação número 10. E quando eu tenho, pessoal, que a aceleração, se eu não sei, por exemplo, o tempo que ela leva para percorrer uma certa distância, nós podemos relembrar da equação de Torricelli. Tá? Então, aqui é a segunda lei de Newton. E equação de Torricelli. E diz o seguinte, que velocidade ao quadrado final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? Então, eu vou escrever essa equação 11 de forma a isolar o termo da aceleração. Então, aqui, vou isolar a aceleração, isolará. Tá? Então, nós temos aqui que a aceleração vai ficar, ó, V inicial passa para o outro lado da igualdade subtraindo. Então, fica V final menos V inicial ao quadrado e tudo isso dividido por 2 vezes o deslocamento. Tá? Então, aqui eu chamo de equação 12. Agora, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu vou substituir 12 em 10 e depois vou substituir tudo isso na equação 9. Tá? Então, vou fazer o passo a passo. Ó. Substituir 12 em 10. Quando eu faço isso, eu vou obter a seguinte expressão matemática. Força é igual a massa vezes. Ó, onde é a aceleração, eu escrevo tudo esse termo aqui do lado direito da igualdade da equação 12. Então, aqui nós temos velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes o deslocamento. E essa aqui é a equação número 13. Finalmente, eu vou substituir 13 na equação número 9. 13 em 9. Tá? Então, quando eu faço isso, eu obtenho a seguinte expressão matemática. Trabalho é igual, colocar aqui dentro de um colchete, massa vezes, abro parênteses, velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes d, que é a distância, e isso multiplica o d, que era da equação número 9. Tá? Então, nós podemos agora analisar a expressão matemática da seguinte forma. Tá? Então, só pegar aqui uma cor diferente de caneta. Então, perceba que deslocamento com deslocamento simplifica e fica igual a 1. Tá? Quando nós fazemos isso, nós podemos ainda reanalisar essa expressão, como sendo massa dividido por 2, abro o colchete, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado. Tá? E se nós olharmos para o slide anterior, é justamente quem, pessoal? Aqui, ó, é a equação 8, que é o conceito de energia cinética. Tá? Então, nós podemos observar aqui que o trabalho, portanto, o trabalho vai ser igual a quem? A variação da energia cinética. Variação da energia cinética. Tá? E esse resultado aqui é chamado de teorema do trabalho energia cinética. Tranquilo, pessoal? Equação número 14. Então, vamos fazer uma aplicação para fixar o conceito discutido agora. Tá? Só para resumir aqui, trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Só para a gente escrever,
m2, velocidade final, menos a velocidade inicial ao quadrado. Tá? Um resumo. Então, aqui, teorema da energia do trabalho e energia. Então, vamos fixar agora com esse exemplo 3. Tá? Então, na figura abaixo, um caixote tem massa de 50 quilogramas, inicialmente em repouso. Se ele está inicialmente em repouso, então quer dizer que o V0 aqui é igual a zero, uma informação importante. Então, ele é puxado horizontalmente com uma força F de módulo de 40 newtons. Verifica-se que depois de percorrer 4 metros na direção da força, o módulo da velocidade do caixote é de 2 metros por segundo. Então, determine o trabalho realizado pela força F. E na letra B, a variação da energia cinética do caixote. Então, precisamos anotar esses dados pelo problema. Então, aqui os dados. Então, ele falou que ele aplicou a massa de 40 quilogramas, a força de 20 newtons, 50, só corrigir aqui. Então, aqui é 50. (50) 40 newtons. Ele percorreu uma distância, né, de 4 metros, uma distância de 4 metros, velocidade final de 2 metros por segundo, e ele falou que a velocidade inicial é zero, porque ele está em repouso. Então, essas são as informações. E aí, na letra A, ele quer saber o que mesmo? O trabalho realizado pela força F. Né? Quanto que é o trabalho realizado pela força F? Então, nós temos aqui que o trabalho, pela definição, é força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Né? Se nós olharmos aqui na figura, a força e o deslocamento aqui, eles estão na mesma direção, ó, conforme dado o problema. Se eles estão na mesma direção, quer dizer que o ângulo formado entre eles é de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Tá? Então, nós temos aqui que trabalho, força, 40 newtons, o deslocamento, 4 metros, e o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 graus, conforme dissemos, é igual a 1. Então, o trabalho realizado por essa força F, tá? Vou colocar o F aqui para representar isso, é de 160 joules. Aí, na letra B, ele pede para determinar a variação da energia cinética no caixote. Então, aqui, ó, variação da energia cinética é igual massa dividido por 2, a velocidade final ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado. Então, a variação da energia cinética. A massa, 50 quilogramas, dividido por 2, vezes a velocidade de 2 metros por segundo ao quadrado, menos 0 ao quadrado. Então, aqui nós temos 50 dividido por 2 é igual a 25. Vou colocar aqui 25 quilogramas, vezes 4 metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui vai dar igual a 0. Então, 25 vezes 4 é igual a 100 joules. Lembrando que um joule corresponde a 1 quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado.
Tranquilo, pessoal? Dúvidas, algum questionamento? Tá bem tranquilinho, né? Esses conceitos, com a visualização dos problemas logo a seguir e também através da leitura do fascículo. Outra equação, então aqui também dá uma deixa, né? A relação do conceito da energia potencial gravitacional, tá? Com essa pessoa subindo degraus, da mesma forma que aqui essa lâmpada ela vai subindo também esses degraus até chegar no topo. Então, a energia potencial gravitacional ela está associado ao conceito de altura. Então, quanto maior for a altura, maior será a energia potencial gravitacional. Em geral, essa energia potencial gravitacional ela é descrita pela letra UG. Tá? Então, ela é diretamente proporcional a quem? A altura. Então, o conceito de energia potencial gravitacional é dado da seguinte forma: UG, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Tá? Se eu quero saber quanto é a variação da energia gravitacional, é da seguinte forma: variação UG, massa, aceleração da gravidade e a variação da altura do objeto, né? Onde essa variação de altura é a posição final menos a inicial. Tá? Assim como a energia cinética, nós temos aqui a unidade de medida dessa energia potencial gravitacional também vai ser dado em Joule. Né? Perceba, massa é dado em quilogramas no SI, aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, e altura, que é dado em metros. Então, nós temos aqui que a unidade da energia potencial gravitacional, quilograma, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Conforme nós já vimos, isso é a definição de Joule. Tá? Então, portanto, feito essa análise aqui dimensional, nós verificamos que a energia potencial gravitacional é expressa em joules, um sistema internacional de medidas. Tá? Também é bem tranquilo. A relação de trabalho e energia potencial gravitacional, pessoal, de forma mais simples, devido ao adiantar da hora, é descrito da seguinte forma: menos a variação da energia potencial gravitacional. Tá? Nós podemos relacionar isso fazendo a substituição. Né? Então, nós temos aqui que é mg H1 menos H2, e aí quando eu coloco dentro da expressão matemática, o menos fica assim, mg H2 menos H1. Tá? Que é a variação da energia cinética, né? Energia potencial gravitacional. Então, aqui, para poder discutir esse conceito, nós também trouxemos um exemplo, tá? Que diz o seguinte, seu enunciado: um vaso de 2 quilogramas, ele está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 40 metros de altura, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, determine a energia potencial gravitacional do vaso em relação a quê? Na letra A, a mesa, e B, ao solo. Então, nós vamos anotar os dados dados pelo problema. Então, nós temos que a massa é de 2 quilogramas. Ele está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa. Então, vamos fazer aqui o desenho, que é mais fácil. Tá? Então, aqui nós temos uma mesa.
E aqui nós temos uma luminária, né? Tá aqui. E fala que ele está a uma distância H de 1,2 metros da mesa. E essa mesa ela tem uma altura de 40 centímetros, né? Então, daqui a aqui, a altura de 0,40 metros em relação ao solo. Tá? Só para não ficar dúvidas, solo aqui e o teto. Então, na letra A, aí ele fala que G, para considerar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, na letra A, ele quer saber qual que é a energia potencial gravitacional em relação, colocar aqui só para diferenciar 1 e 2, tá? Em relação à mesa, tá? Então, em relação à altura 1. Então, a energia potencial gravitacional, a massa de 2 quilogramas, a aceleração da gravidade, dado o problema, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura é de 1,2 metros. Tá? Então, a energia potencial gravitacional aqui, ó, 2 então, 2 vezes 10, 20 vezes 1,2, 24 joules. Tá? 24 joules. Na letra B é em relação ao solo, né? Então, aqui, Hg, mg. Aí, no caso aqui, pessoal, é essa distância aqui, ó, que é a distância entre a luminária e o solo. Então, aqui, essa distância é de 1,6 metros. Vou chamar isso aqui de H3, tá? Só para não termos problema. Então, em relação a H3, que é a distância do solo até a luminária. Então, a energia potencial gravitacional, nesse caso, 2, kg, 10 metros por segundo ao quadrado e a distância de 1,6 metros. Então, portanto, a energia potencial gravitacional vai ser de 20 vezes 1,6 é igual a 32 joules. Tá? Também é um exercício bem tranquilo, né? Com base nos conceitos apresentados. Tá? E a outra modalidade de energia potencial é a energia potencial elástica. Tá? Então, na energia potencial elástica, ela está associada à lei de Hooke também. Tá? Lembrando lá da lei de Hooke, diz o seguinte, que a força vai ser igual à constante de elasticidade da mola vezes x, tá? Onde x é a elongação ou deslocamento, que no SI é dado em metros. K é a constante de elasticidade da mola, que no SI é descrito por newtons dividido por metros. E aqui nós temos o conceito de força, que é dado no SI em newtons. Tá? Então, a lei de Hooke ela rege os corpos em regime elástico. Então, diante dessa informação, nós vamos escrever aqui a constante de elasticidade da mola. Então, a constante de elasticidade da mola, alguns autores escrevem como UE para poder defini-la. Então, ela é definida como sendo kx ao quadrado. Deixa eu só apagar esse 2, não ficou muito bonito. Kx ao quadrado dividido por 2.
E de forma análoga ao que nós fizemos anteriormente, a variação dessa energia potencial elástica, ela pode ser escrita da seguinte forma: K dividido por 2, elongação final, menos a elongação inicial, tudo isso ao quadrado. Tá? Então, dessa forma aqui. E, por fim, a relação de trabalho e energia potencial elástica vai ser escrita da seguinte forma. Tá? Trabalho é igual a variação da energia elástica. Tá? Essa demonstração aqui, também nós podemos partir lá da lei de Hooke. Tá? Aplicar a lei de Hooke ao conceito de trabalho, de forma que nós vamos chegar nessa expressão matemática aqui. Tá? Então, só pelo adiantar da hora, nós não faremos a dedução, mas essa dedução está feita lá no nosso fascículo. Tá? Qualquer dúvida, mande mensagem pelo portal acadêmico. Então, vamos lá. Exemplo 5. A mola da figura abaixo, né, tem uma, acho que eu esqueci de colocar, mas é aqui. A mola, ela vai sofrer um alongamento, né? Mas o termo mais apropriado seria uma elongação. Tá? X é igual a 5 centímetros quando solicitada por uma força de 2,5 newtons. Aí determine a constante de elasticidade da mola em newtons por metro. Então, nós vamos começar a anotar os dados aqui dados pelo problema. Então, vamos lá. Então, aqui a força. E ele dá um deslocamento de 2,5. Então, 2,5 newtons é a força. E 5 centímetros é a elongação ou deslocamento ali que a mola sofre devido à força aplicada. Então, 5 centímetros. Tá? Então, esse valor eu já posso converter ele para metro. Então, lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Tá? Fazendo aqui, só colocando a conta aqui em cima. Ó. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 5 centímetros é igual a x. E eu posso multiplicar cruzado, tá? E aí nós vamos ver que este valor vai ser igual a 5 que divide 100 vezes 1 metro. Tá? Aqui centímetro embaixo e centímetro em cima. Tá? Simplifica esse com esse. Então, só sobra a unidade de interesse, que é o metro. Então, isso aqui é 0,05 metros. Então, aqui, 0,05 metros. E na letra A, ele quer saber o quê? Quanto é a constante elástica da mola. Então, lá pela lei de Hooke, nós vimos que o conceito de força é igual a K vezes X. Quero saber K, basta isolá-lo na expressão matemática. Então, portanto, a constante elástica é força dividido por X. Tá? Então, basta substituir nessa expressão matemática aqui os valores dados pelo problema. Então, K é igual a 2,5 newtons dividido por 0,05 metros. Tá? Então, a constante elástica da mola vai ser igual a 2,5 dividido por 0,05. Então, portanto, a constante de elasticidade da mola é de 50 newtons por metros. Na letra B, ele pede para calcular a elongação sofrida por essa mola quando solicitada por uma força de 6 newton. Quanto que vai ser o X agora, que ele quer saber? Tá? Já sabemos quanto é a constante da mola, basta voltar na lei de Hooke. Agora aqui ele quer saber quanto é o X. Então ele fala que a força é de 6 newtons. Tá? Então lá, força é igual a constante de elasticidade vezes X. Quero saber o X,
basta isolá-lo. Portanto, X é igual a quem? Força dividido por K. Vamos substituir os dados dados pelo problema, só checando aqui, 6 newtons mesmo. Tá? Então, aqui, portanto, a elongação será de 6 newtons dividido por 50 newtons por metros. Né? Portanto, X será igual a... Então, aqui nós temos 6 dividido por 50, nós teremos uma elongação de 0,12 metros ou 12 centímetros. Tá? Bem tranquilo também essa letra B. Na letra C, vou só ticar aqui as questões que nós fizemos. Na letra C, ele quer saber o quê? Energia potencial elástica da mola quando ela é alongada a 10 metros. 10 centímetros, desculpa. Então, na letra C, a energia potencial elástica. Tá? Quanto vale quando ela é esticada a 10 centímetros ou 0,1 metros. Então, a energia potencial elástica é a constante elástica da mola, x ao quadrado dividido por 2. Portanto, a energia potencial elástica constante, 50 newtons por metros, vezes 0,1 metros ao quadrado, dividido por 2. Portanto, a energia potencial elástica será de... Né? Então, vamos fazer a conta aqui. 0,1 ao quadrado, vezes 50, dividido por 2. Então, a energia potencial elástica é de 0,25 joules. E tem a letra D, né, que ele vai solicitar o alongamento da mola para que ele atinja uma energia potencial elástica de, só marcar aqui, de 0,16 joules. Tá? Ele quer saber quanto que vai ser esse alongamento. Então, nós temos aqui quanto vale X, né? Para uma energia elástica de 0,16 joules. 0,16 joules. Então, novamente, eu preciso isolar. Vamos analisar a equação. K, x ao quadrado, dividido por 2. Preciso isolar quem? O x. Tá? Então, portanto, eu passo 2 multiplicando a energia, o K dividindo. Então, eu tenho que x é igual a quem? 2 vezes a energia potencial elástica, dividido por K, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Portanto, a constante de elasticidade da mola, o X, né? A elongação, isso, tá? A raiz de 2 vezes a energia, que é 0,16 joules, dividido por quem? Por 50. Deixa eu ver se tem mais um slide. Isso aqui. Vou reescrever aqui, tá, pessoal? A energia potencial elástica, Kx ao quadrado dividido por 2, só para a gente reconstruir aqui. X é igual a raiz 2 vezes a energia potencial elástica por K. Então, nós vimos que X vai ser igual a raiz de 2 vezes 0,16 joules dividido por 50 newtons por metro. Então, X será igual a... então, lá, 2 vezes 0,16, 0,32, dividido por 50, 0,064. Aplico a raiz quadrada, a elongação será de 0,08 metros. Tá? Ou X é igual a 8 centímetros. Tá? Então, nós podemos perceber que, com esses exercícios,
que basta compreender o conceito, anotar os dados para conseguir solucioná-los. Nós temos que compreender os conceitos matemáticos para poder aplicar os dados dados pelo problema na fórmula. Então, conforme nós dissemos no anterior, nós vimos 3 tipos de energia, que são as modalidades da energia mecânica. Tá? Então, nós temos aqui que a energia mecânica, em geral, ela pode ser escrita como sendo E-MEC, tá? Para lembrar de energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela é definida como uma soma da energia cinética mais a energia potencial. Tá? Que energia potencial. Lembrando que a energia potencial ela pode ser de 2 tipos. A gravitacional e a elástica. E aqui nós temos a energia cinética. E da mesma forma com que nós vimos o teorema trabalho-energia, nós temos que o trabalho resultante ele vai ser igual à variação da energia mecânica. Tá? Novamente, o teorema do trabalho e energia. Outra coisa importante a ser dito, pessoal, é o princípio de conservação da energia mecânica. Então, quando eu falo o seguinte, que a variação da energia mecânica é igual a 0, eu quero dizer que ela está sendo conservada. Por que isso? Porque, vou dizer o seguinte, que a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial é igual a 0. Se elas são conservadas, isso implica dizer que a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial, tá? Do problema. Então, um dos casos que eu acho mais interessante para discutir com vocês é daqui do skatista nessa rampa de skate, tá? Só para a gente discutir aqui esse princípio de conservação de energia, tá? Vou colocar aqui princípio de conservação de energia, é lembrar da fala de Thomas Young, de 1806, ou 1807, dependendo do autor. Ele diz o seguinte, que na natureza a energia ela não pode ser criada nem destruída, sim transformada em outra modalidade de energia. E a melhor forma para ver isso, conforme eu disse para vocês, é através desse experimento do laboratório do PET. Tá? Então eu vou compartilhar com vocês no chat, tá? Para vocês também poderem brincar um pouquinho. Lembrando que esse link ele está disponível lá no fascículo. Tá? Então, nós temos aqui se quiserem mexer nesses instantes finais da nossa aula, vou colocar aqui, apresentar outra coisa, mostrar aqui o do laboratório do PET. Tá? Então, nós temos aí na tela já o laboratório, vou abrir essa apresentação dele, tá? E vou pegar a pista mais simples. Então, aqui eu posso ver o gráfico de energia, vai ser dado em barra. Então, nós temos aqui as contribuições da energia cinética, potencial, energia térmica. Nesse caso aqui, nós teremos a energia potencial gravitacional. Tá? Então, eu posso observar o movimento, colocar em câmera lenta, quando a energia potencial atinge o seu maior valor, a energia cinética ela vai a 0. Lembrando que a energia total do sistema aqui ela é conservada. Novamente,
À medida com que a energia potencial vai diminuindo, a energia cinética ela vai aumentando. Tá? Então, só para a gente poder analisar um pouquinho melhor esse caso, vamos ver aqui uma aplicação que eu vou fazer aqui com vocês. Tá? Então, aproveitem aí, vão fazendo pós a aula, analisando esse laboratório, que eu acho que é extremamente fundamental para compreender o princípio de conservação de energia. Então, aqui nós temos um problema, tá? E aí eu vou fazer uma discussãozinha com vocês depois. Então, aqui nós temos que um corpo, ele é abandonado de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Despreze a resistência do ar e determine o módulo da velocidade com que ele atinge o solo por meio do princípio de conservação da energia mecânica. Está aqui, ó. Que é a aplicação direta do que eu mostrei para vocês. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, nós vamos imaginar o seguinte, tem uma altura H, tá? Vamos colocar aqui o solo. Tá? Aproveitar, está mais bonitinho aqui o tabladinho. Então, nós temos um corpo aqui, tá? Que ele estará a uma altura de 20 metros. Aqui, 20 metros. Pede para considerar G, né? Igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer saber a velocidade. Tá? Qual que é a velocidade que essa bola ela vai chegar aqui? Ó? Um objeto qualquer, né? Qual que é a velocidade final dela? Olhando por esse desenho aqui, pessoal, no instante que alguém está segurando um objeto, por exemplo, estou segurando aqui o meu celular, certo? Então, nesse instante inicial, a velocidade dele é de 0. Porém, a energia potencial gravitacional, ela tem o seu valor máximo. Eu estou armazenando energia. Quando eu solto esse objeto, ele começa a cair, e essa altura ela vai diminuindo, vai acontecendo o quê? Essa energia potencial gravitacional, ela vai sendo transformada gradativamente em quem? Em energia cinética. Então, quando essa bola ela chega aqui próximo ao solo e vai colidir com o solo, essa energia cinética ela passa a ter o valor máximo. E a energia potencial gravitacional ela vai a quanto? A 0. Tá? Aqui em cima, a energia cinética ela tem o valor mínimo, que é 0. Tá? E a energia potencial gravitacional é máxima. Então, perceba que a energia total desse sistema ele permanece o quê? Constante. Né? Vai ser, quando uma energia é máxima, a outra é mínima. Né? Chega o valor 0. Tá? Então, pelo princípio da energia, princípio de conservação de energia, vou anotar aqui, de conservação de energia, nós temos a seguinte expressão matemática. Tá? Vou falar disso para vocês, que a energia mecânica final tem que ser igual à energia mecânica inicial. Tá? E aí dissemos o quê? Que a energia cinética, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais da energia potencial, tá? Seja ela gravitacional ou potencial elástico. Então, a energia cinética final é igual à energia potencial gravitacional final, e do outro lado, a energia cinética final mais energia gravitacional inicial. Tá? Então, perceba o seguinte, pessoal. Olha lá, no início, a gravitacional é o quê? Máxima, a energia cinética é mínima. Se ela é mínima, vai ser igual a quanto? A 0, conforme está dito aqui. Ó. Aí, do outro lado da igualdade, quando chega no solo, a energia potencial gravitacional ela vai a 0 e a energia cinética tem o seu máximo valor. Tá? Então, nós podemos reescrever a expressão da seguinte forma. Portanto, energia cinética final vai ser igual à energia potencial gravitacional inicial. Agora, nós vamos aplicar aqui os conceitos. Ó, nós vimos que a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2, e a energia potencial gravitacional, massa
gravidade e altura. Percebam que nós temos elementos de massa dos dois lados. Massa dividido por massa é igual a 1. E ele quer saber quem? A velocidade aqui, ó. Então, vou isolar a velocidade, eu passo 2 para o outro lado, multiplicando. Ele está dividindo, passo multiplicando. Então, velocidade, aplico a raiz, 2 vezes g vezes h. Tá? Portanto, a velocidade, raiz quadrada de 2 vezes 10, vezes a altura, que é de 20 metros. Tá? Então, nós temos aqui 2 vezes 10, 20. 20 vezes 20, 400. Então, aqui, raiz de 400. Raiz de 400 é igual a 20 metros por segundo. Tá? Então, 2 vezes 10 vezes 20, raiz 20. Tá? Então, nós podemos observar aqui que a resposta, quanto que é a velocidade quando ele atinge o solo, é de 20 metros por segundo, utilizando quem? O princípio de conservação da energia mecânica. Tranquilo? Pessoal, outro conceito importante, só para a gente finalizar aqui, o conceito de torque, que também está relacionado ao conceito de força. Então, o torque ocorre quando eu aplico uma força sobre o objeto, por exemplo, uma arruela ou um parafuso que está preso numa peça. Então, a partir do momento que eu aplico uma força que vai rotacionar esse objeto, surge o conceito de torque. Então, eu coloquei aqui, existe um ângulo também em relação à peça ou horizontal. Então, aqui o conceito de torque relacionado à força e a distância do braço da alavanca, que é justamente desse ponto de aplicação até aqui. Tá? Também está bem descrito lá no fascículo. Tá? E o outro formalismo, vetorial, quando eu expresso aqui o deslocamento x, y, z, a força fx, fy, fz, suas componentes, e os versores unitários, I, J e K. Lembrando que para obter o torque dessa forma, eu preciso calcular o determinante dessa matriz. Uma das formas mais simples de fazer isso é eu dobrar as colunas I e J, colocar elas aqui, ó, I e J, repito embaixo também x, y, fx e fy, e multiplico as diagonais, né? Desse sentido, são as diagonais primárias menos as diagonais secundárias. Então, se eu não me engano, é regra de Sarros, né? E aí eu calculo o valor do determinante. Tá? E aí nós temos também como exemplo para vocês fazerem esse laboratório que é justamente da balança, para vocês poderem equilibrar massas diferentes, né, em relação a pontos diferentes da gangorra. Né? Como é que eu posso equilibrar, por exemplo, igual aqui está no quadro, né, 50 quilogramas com essas massas dispostas aqui. Então, se eu compreender, aqui é o ponto zero, força vezes distância, eu consigo calcular para saber quanto é o equivalente de massa que eu tenho que colocar aqui a uma determinada distância para que essa gangorra ela permaneça o quê? Em equilíbrio. Tá? Pessoal, então nós vamos parar por aqui. Tá? Já extrapolamos 8 minutos do horário determinado pela coordenação do curso. Tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento. Tá? Se vocês não tiverem, eu vou encerrar a aula por aqui. Desejo a vocês sucesso nessa reta final dessa disciplina. Se tiverem dúvidas, questionamentos, que o façam pelo portal acadêmico, né? Mandem mensagem perguntando das dúvidas de vocês. Lembrem-se de marcar a presença na disciplina e
de fazerem as atividades avaliativas conforme estão estabelecidos no cronograma para essa disciplina. Tá? Façam com tranquilidade, não deixem para fazer de última hora. No mais, só desejo a vocês uma ótima noite, um bom descanso e um bom trabalho. Boa sorte na prova, né? Bons estudos, mas até um próximo semestre. Fiquem com Deus e até breve.